Abramos a palavra no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Versículos 1 a 13. A palavra dessa noite é uma sequência da palavra de domingo, quando nós ministramos nesse texto. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Meus irmãos, um dos ensinos bíblicos que mais nos emociona, sem dúvidas, é a graça de Deus. Ninguém é tão pecador que não possa ser alcançado pela graça de Deus. E ninguém é tão bom que possa dispensar a graça de Deus. Assim, a graça de Deus age na nossa vida. O favor divino, a bênção divina, capaz de mudar situações, de mudar a nossa vida, de nos transportar. Aliás, a palavra diz que pela graça o Senhor nos transporta do império das trevas para o reino de Jesus. E pela graça de Deus, Ele transporta pessoas do mais vil pecado para o perdão, para a salvação da terra para o céu. E como nós vimos no último domingo, este texto bíblico retrata a graça de Deus que se manifestou na vida deste homem chamado Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatas. Diante da morte de Saul, da morte de Jonatas, da morte dos outros filhos de Saul, Mefibosete estava apenas com 5 anos. Então a ama responsável por cuidar de Mefibosete saiu correndo com medo dos filisteus, caiu e a criança com apenas 5 anos de idade quebrou os pés. Mefibosete ficou aleijado. Foi levado para uma cidadezinha no território de Manassés chamada Lodebar. Lá permaneceu por algum tempo, até o dia em que o rei Davi se lembrou da casa de Saul e perguntou para Ziba, antigo servo de Saul, se havia ainda alguém da casa de Saul. E ele disse: olha, tem Mefibosete, ele está em Lodebar, ele é aleijado dos pés. Davi disse:
eu vou trazer Mefibosete para Jerusalém, para o palácio, para sentar-se à minha mesa. Mefibosete disse: quem sou eu? Eu não passo de um cão morto. Como ser tratado dessa maneira? E nós falamos no último domingo que a graça de Deus nos transporta de Lodebar para Jerusalém, nos transporta do esquecimento, do conformismo, do pessimismo, nos transporta para um lugar onde nós somos lembrados, nos transporta para um lugar onde nós recebemos um valor especial, nos transporta para o lugar da fé. E assim, creio eu, todos que conhecem o Senhor Jesus experimentaram a graça de serem transformados ou transportados para uma outra realidade. E nessa noite, eu quero retratar com os irmãos dois aspectos da graça de Deus em Mefibosete, da graça de Deus em nossas vidas. E o primeiro é este: a graça divina nos transporta da casa de Maquir para a mesa do rei. Para a mesa do rei. Maquir, esse nome daí vem maquinar, enganar. Não significa necessariamente que Maquir tenha sido um mau hospedeiro para Mefibosete. Mas na casa de Maquir, sem dúvidas, não era o local ideal para o príncipe viver. Por isso, Deus usou de graça e misericórdia, transportando Mefibosete da casa de Maquir para a mesa do rei. Na casa de Maquir, Mefibosete estava escondido. Escondido por quê? Porque ele era filho de Jonatas e neto do antigo rei. O rei que fora morto pelos filisteus. Ele era príncipe, mas estava escondido. É bom lembrarmos que Davi era desafeto de Saul. Saul perseguiu a Davi e agora Davi era rei. Mefibosete estava escondido em Lodebar, escondido na casa de Maquir. Ali, escondido, ele naturalmente estava com a sua liberdade tolhida. Não podia usar as suas potencialidades. Ali estava preso ao seu medo, aos seus traumas. E quantas pessoas vivem assim, presas aos seus medos, presas aos seus traumas, escondidas. Mas a graça de Deus buscou este homem deste esconderijo. A graça de Deus colocou este homem na mesa do rei. Colocou este homem à vista de todos. Ele foi apresentado à nação e não precisava mais viver escondido. Meus queridos, a palavra de Deus fala a respeito de um homem de Deus, poderoso profeta, que esteve também escondido em uma caverna, Elias. E o Senhor disse: que fazes aí, Elias? Certamente não era o lugar para um profeta de Deus. As várias experiências que nós temos na vida, irmãos, às vezes experiências favoráveis, às vezes experiências negativas, podem nos levar a entrar em cavernas. E a exemplo de Mefibosete, ficarmos escondidos e presos às nossas limitações, aos nossos medos, aos nossos traumas. Mas certamente o Senhor Deus quer nos transportar pela sua graça para a mesa do rei, onde está o nosso Senhor Jesus Cristo, para abrir as portas para a nossa vida.
E meus amados, eu tenho visto dentro da igreja muitas pessoas que anteriormente estavam escondidas se levantarem, descobrindo que Deus lhes deu talento, que Deus lhes deu dons, que há um chamado de Deus em suas vidas, e estas pessoas saem dos seus esconderijos, porque a graça de Deus as levanta e as coloca de pé. Mas na casa de Maquir, Mefibosete certamente se sentia também humilhado. Não eram as circunstâncias ideais para um príncipe viver. O lugar do príncipe certamente era no palácio. Possivelmente se sentia diminuído na casa de Maquir. Tanto é que ele disse que não passava de um cão. Mas a graça de Deus colocou este homem em um lugar especial. Colocou este homem na mesa do rei. Ele se assentou com os príncipes, com os filhos do rei. Ele se assentou na mesa com o rei. Agora não vivia mais a humilhação, estava à mesa com o rei. Lembre-se, você não é o que você pensa ser. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. E a palavra diz que pela graça de Deus, nós estamos assentados nos lugares, nas regiões celestiais com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Pela graça o Senhor nos tirou de uma posição de humilhação como pecadores e nos colocou na mesa do Rei com Jesus, assentados com servos de Deus, assentados com Paulo, com Abraão, com Maria, com tantos outros servos de Deus. Este é o lugar que o Senhor nos coloca, à mesa com Jesus para todos sempre. Mefibosete certamente estava subnutrido na casa de Maquir. Subnutrido emocionalmente, espiritualmente, sou como um cão morto. Certamente, enquanto viveu na casa de Maquir, ele se alimentou da falta de esperança, se alimentou da insegurança, se alimentou da revolta. Mas a graça de Deus o tirou da casa de Maquir e ele assentou à mesa com o rei, e ali ele se alimentou das melhores comidas, à mesa do rei. Ah, meus queridos, o mundo não pode nos alimentar de maneira saudável. O filho pródigo que o diga. Quando ele se alimentou do que o mundo lhe ofereceu, ele se viu perdido, humilhado, sem esperança. Isso nos faz lembrar a experiência de Leonardo da Vinci quando pintou o quadro da Última Ceia. Escolhendo alguém para que representasse Cristo. Posteriormente, buscou alguém para representar Judas e achou um rapaz desolado, mundano, pecador, e olhou e disse: este pode muito bem representar Judas. Para sua grande surpresa, aquele jovem tinha sido modelo para a pintura de Cristo.
mas o pecado o desfigurou. Ah, meus amados, aqueles que se alimentam do mundo são desfigurados, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, porque o lugar de Deus para os seus filhos é a mesa com Jesus, se alimentando da palavra, da oração, da verdade, da esperança, da paz de Cristo, do santo evangelho. Este é o alimento de Deus para nós. Onde você está? Será que está na casa de Maquir ou está à mesa com o rei, com Jesus, se alimentando do que Jesus coloca à mesa? A grande maravilha é que a graça de Deus toma a nossa vida, levanta o caído, refaz aquele que está destruído, nos transporta e nos coloca na mesa do rei, com Jesus, com os servos de Deus, aqui na terra e eternamente na glória. Este é o lugar de Deus para nós, a mesa com o rei. Mas, irmãos, outra consideração que queremos fazer aqui é que a graça nos transporta das perdas para a restituição. Só a graça de Deus pode restituir. Eu sempre tenho dito, irmãos, que o mundo não pode restituir. O mundo não restitui. Restituição no sentido pleno não existe no mundo. Quantas vezes nós vemos famílias chorando a morte dos seus queridos? Então dizem, estamos aguardando um julgamento justo para que a justiça seja feita. E o julgamento vem, e o criminoso é condenado, e aquelas famílias continuam o resto da vida chorando os seus mortos. Não teve restituição. Restituição, irmãos, é o que o Senhor Jesus fez na casa de Maria e Marta, quando ele disse, Lázaro, vem para fora, e entregou o irmão às suas irmãs. E é isso que o Senhor Jesus fará na sua vinda gloriosa, porque ele chamará dos seus túmulos os mortos. E esse texto bíblico nos mostra claramente que a graça de Deus faz maravilhas na nossa vida. Mefibosete perdeu família. Como nós adiantamos no início, ele perdeu o pai Jonatas, ele perdeu o avô Saul, ele perdeu os tios. Perder um ente querido já é muito sofrido. Ele perdeu o pai, perdeu tios, perdeu o avô, perdeu a família. Mas, irmãos, a graça de Deus é tão maravilhosa que ganhou uma nova família aqui na terra. Assentou à mesa de Davi e aquela se tornou uma verdadeira família para Mefibosete. Para que os irmãos tenham ideia, tempos adiante, aconteceu uma seca em Israel. O rei Davi ficou preocupado com aquela seca. E o Senhor disse que aquela seca decorria do fato de haver pecado entre o povo, porque eles não cumpriram um voto que tinham feito. Qual voto? Quando os gibeonitas se fingiram de viajantes, o povo de Deus fez um compromisso com eles que não os destruiria, não os mataria. Só que no reinado de Saul, Saul lançou mão e matou os gibeonitas. E meus queridos, voto diante de Deus, às vezes, com o comércio, com o funcionário, com o patrão, você falta na sua palavra. E não vê maiores consequências disso, embora seja pecado.
mas ai daqueles que faltam no voto para com Deus. E meus irmãos, eu perco sono pensando em irmãos que sobem a este púlpito, fazem um compromisso público de fé em Jesus, batizam os filhos e fazem compromisso de trazerem assiduamente os filhos à igreja, orar com eles, por eles, e depois simplesmente desaparecem brincando com Deus. O Senhor disse: a seca veio sobre Israel porque eles tinham feito um voto e não cumpriram. O rei Davi então procurou os gibeonitas e disse: olha, nós estamos em falha com vocês. O que nós devemos fazer? O que podemos oferecer a vocês para corrigirmos este erro? Os gibeonitas disseram: olha, o nosso problema com vocês não é ouro, não é prata, não tem dinheiro que paga. Os gibeonitas disseram: dá-nos alguns homens descendentes de Saul, e eles vão ser enforcados em praça pública. Assim o nosso problema está resolvido e a praga sobre Israel vai cessar. E meus irmãos, dentre os homens enforcados estava Mefibosete, descendente de Saul. Mas fiquem tranquilos, outro Mefibosete. Porque esse Mefibosete aqui, assentado à mesa com o rei não o entregou para ser morto. Ele ganhou verdadeiramente uma família. Pela graça de Deus, ele ganhou uma família. Meus amados, na vida nós perdemos pessoas queridas. Qual de nós não traz na memória? Hoje, no almoço, a Lisa começou a comer uma carne e a lágrima começou a descer. Mas por que eu choro? Porque era o gosto da carne da vovó, que a vovó preparava todas as vezes que íamos almoçar lá. E ela já faleceu. Todos nós trazemos as lembranças, irmãos. Trazemos as tristezas. Já perdemos. E perderemos outras pessoas queridas nossas. Mas, irmãos, a graça de Deus é maravilhosa. Porque a graça de Deus nos dá a igreja como verdadeira família aqui na terra. E a graça de Deus nos reúne no céu, na glória, quando nós seremos reunidos em família do Senhor para todos sempre, e a restituição verdadeira vai acontecer na vida de todos que creem no Senhor Jesus. Isso é a graça de Deus e somente a graça de Deus. Mefibosete perdeu a dignidade de príncipe. A morte do avô, a morte do pai, e além disso, com os pés quebrados. E os príncipes naquela época lideravam as grandes batalhas. Um príncipe que não podia ir à guerra não possuía dignidade. Mas, irmãos, a graça de Deus foi tão maravilhosa na vida de Mefibosete, que ele foi recolhido na casa de Davi, junto com os filhos do rei. E ali ele teve a sua dignidade restaurada pela graça e pelo poder de Deus. Meus irmãos, a vida do pecador sem Jesus Cristo é destituída de qualquer dignidade, e muitos vão ao fundo do poço, e nós perguntamos, parece que perdeu até mesmo a humanidade, porque o pecado tira a dignidade das pessoas. Mas, irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio
em sua graça e em seu poder, para nos tratar como filhos dele, como príncipes, para estarmos na presença dele como rei. Em Jesus Cristo, a nossa dignidade é restaurada, é restabelecida, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e mediante Jesus esta imagem está sendo renovada em nós. Mefibosete perdeu recursos financeiros porque não recebeu herança do avô, não recebeu herança do pai, vivia de favores na casa de Maquir. Foram 20 longos anos vivendo de favores, mas pela graça de Deus que tocou o coração do rei Davi, ele recebeu como restituição todas as terras que pertenciam ao seu avô, o rei Saul. E isso nos faz pensar, meus queridos, naquela palavra que afirma que o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que mediante a sua pobreza nós nos tornássemos ricos. O Senhor Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, porque o Senhor vai restituindo não apenas dignidade, mas Ele vai nos enriquecendo e fazendo de nós um povo que tem esperança, um povo que tem paz, um povo que conhece a Deus. Essa semana eu ouvi um testemunho lindo. Uma irmã que foi ao escritório pastoral, que veio para a igreja há cerca de 3 anos, está agora mudando de Uberaba. Ela disse: pastor, depois que eu entrei na igreja, desde o primeiro dia, eu passei a conhecer a Deus como de fato Deus é. E ela ainda disse: eu lembro da pregação daquele dia, as janelas para o pecado. E ela me disse: a partir daquele dia, eu comecei a fechar as janelas para o pecado, a minha vida mudou e hoje eu conheço a graça de Deus, sim, enriquecida pela graça do Senhor, porque o Senhor vem restituindo graça, misericórdia e a bênção divina ao seu povo. Meus amados, Mefibosete, vivendo no palácio, permaneceu com os seus pés aleijados. Ali foi tratado como príncipe, viveu como príncipe, foi respeitado, mas continuou com seus pés quebrados. Meus irmãos, na vida, a graça de Deus nos alcançou e nos mudou, trazendo perdão, trazendo esperança, trazendo salvação, trazendo libertação. Mas, irmãos, nós carregamos ainda nesta vida algumas marcas que nos limitam e nos fazem sofrer. Até aquele dia, quando estaremos na glória, aí sim seremos perfeitos e estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas é necessário que nós saibamos viver como príncipes à mesa do rei hoje. Como você tem vivido? Na casa de Maquir, esquecido, humilhado, faminto? Chorando as suas perdas? Ou você está à mesa com o Rei Jesus, caminhando com este Rei, confiando neste Rei e desfrutando dos privilégios que este Rei coloca à mesa? É maravilhoso sabermos que o Senhor Jesus está aqui e é Ele quem nos transporta da casa de Maquir para a sua mesa, a mesa do Rei. E a mesa do Rei é o lugar para você. Oremos, irmãos. Pai bondoso,
Graças te damos em nome de Jesus, pela maneira como o Senhor nos trata em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, que a tua bênção se estenda a toda a tua igreja, a cada irmão, aquele irmão, aquela irmã que se sente esquecidos, aqueles que se sentem humilhados, aqueles que se sentem famintos, vazios espiritualmente, aqueles que choram as suas perdas, em o nome de Jesus, que possam perceber que há um lugar à mesa com o Senhor, e que este lugar à mesa é melhor. Pai, no nome de Jesus, transporta todo o teu povo para esta mesa gloriosa da comunhão, esta mesa da bênção do Senhor. Pai, leva a tua igreja sob a tua graça, abençoe-nos nas nossas atividades semanais, no nosso convívio familiar, abençoe-nos em nossos diversos afazeres. Pai, não permita que o teu povo se levante e saia da mesa do Rei. Em o nome de Jesus, preserva o teu povo nesta mesa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todo sempre. Amém.